Galera, agora, alguns segundos atrás, eu falei que eu ia falar sobre o Rainbow Friends. Mas como eu vou ter que eu vou falar dele agora, que depois eu tenho que fazer umas coisas ali. Não é tarefa, mas é outras coisas. Eu tenho que fazer umas coisas ali. Então, com a minha câmera, rebaixe. Onde que eu tô aqui? Cadê eu? E eu aqui, ó. Galera, eu vou falar sobre o Rainbow Friends porque o Rainbow Friends, cara, cara, vocês sabem o que tem no Rainbow Friends? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou no Google, tem que ir no Google, cara. Se você não tem Google, tem que ir no Google, infelizmente, cara, porque tem que ir no Google, tá bom? Tá bom? Tem que ir no Google. Vai no Google. A internet, velho. O Google é a melhor coisa que tem na me esqueci lá. Não sei. Vai. Aí, carregou. Vamos pesquisar aqui. Eu já sei a história dele, mas eu não vou contar porque é muito longo. História. Eu vou colocar minha câmera aqui que é melhor, eu acho. História. Acho que não dá pra história do Rainbow Friends. E esse bicho preto ali, ele é o... Deixa eu falar. O YouTube não deleta meu vídeo, mas ele é o K. É o CA, tá bom? Só falar. K. É o K. P. É o KP. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. Anúncio já é chato, cara. Tudo começa numa ida a um antigo parque de diversões que você e seus amigos estão indo fazer uma viagem para se divertir e para aproveitar um bom momento juntos. Mas, infelizmente, no meio do caminho, vocês, ao invés de serem levados para aquele lugar e fazer um acampamento e se divertir, alguma coisa faz com que vocês desviem do caminho e vão para um mundo estranho. Nisso, o motorista acaba perdendo o controle pela estrada ser muito perigosa e todos acabam sofrendo um acidente. Felizmente, ninguém se feriu, mas alguma coisa acabou arrastando todas as pessoas que estavam dentro do ônibus com você, seus amigos e outras pessoas que estavam ali para se divertir e vão todos sequestrados para dentro de um bunker, ou como se fosse uma sala secreta de alguma coisa muito maior do que você poderia imaginar. Então, pessoas, hoje eu quero contar para vocês a história de Rainbow Friends. Eu sei, é o capítulo 1 ainda e vai ter muitos outros detalhes do capítulo 2 e também quero avisar vocês que vocês estão escrevendo. Muito obrigado já por estarem assistindo, muito obrigado pelo tempo de vocês e obrigado pelo like e por se inscrever. E vamos ver a história de Rainbow Friends. Outra coisa que eu quero deixar claro também é que Rainbow Friends, ele tem uma história do que está acontecendo, mas também tem uma história anterior, algo que aconteceu antes para esse lugar ter ficado do jeito que está. Então, tem a história dos acontecimentos e também do lugar, e que tem muitas outras coisas que não são faladas claramente para você, mas
nós podemos perceber nos detalhes deste lugar. Coisas que estão no mapa, coisas que fazem uma boas, assim, que a gente tem uma dica, ou da onde nós estamos e o que está acontecendo. Depois de você ter chegado nessa sala, né, à força, e você não conseguir sair dela, alguém te trancou ali dentro com os seus amigos, uma figura sombria e misteriosa acaba pedindo sua ajuda. E ela praticamente fala que você tá ali para ajudar ela. Por isso que você tá ali preso, porque ela quer sua ajuda, aquela coisa toda. É uma ajuda meio que forçada, mas ainda assim é uma ajuda. Você se sente naquela coisa de empatia, de tentar ajudar o próximo, ainda mais que foi numa situação bem esquisita. E aí ele pede para você buscar os blocos deles que estavam sendo empilhados e tudo mais. Bom, isso vai ter um motivo que eu vou explicar depois, mas é mais para nós vermos como que é o lugar. O lugar, ele parece como se fosse um set ou uma parte de alguma coisa de atração de um parque de diversões, mas também com apresentação de algum tipo de desenho ou algum tipo como se fosse episódios assim, talvez aqueles teatros antigos da década de 80 e 90. Galera, também diz uma teoria que o Blue, ele mata as pessoas, e tem uma música dele que ele fala que ele quer matança, ele quer sangue, ele quer matar você, ele quer arrancar teus órgãos. É verdade, galera. 90. Vou explicar para vocês com mais detalhes. Quando você chega em uma das salas, tem como se fosse dois computadores e tem algumas coisas escritas nesta tela. Caso você tenha passado desapercebido, você tem que ampliar bastante e você vai ver que é um sistema chamado ODD, que é praticamente o sistema que faz tudo funcionar ali embaixo. É um sistema integrado nesta sala do computador e serve como monitoramento das câmeras do que tem dentro do lugar. Pois quando você morre, você, né, vai enfrentar algum dos bichos, você é levado para uma das câmeras que vai poder ver um dos seus amigos andando por aí. Ou seja, você vai para uma sala que tem alguém te vigiando. Na verdade, esta sala é só para representar que tem uma parte de vigia e também para dar um detalhe bem interessante. Nesta parte do ODD, também está escrito que é de um computador pessoal da ROS e também da marca RBM. E aí você vê que é a versão 2.0 e aí é da RBM Corporation 1982. Ou seja, é um sistema bem antigo, então pode ser que essas pesquisas, essas coisas já estavam rolando na década de 80. Outra coisa também bem interessante é que no computador logo ao lado tem também outros detalhes, como se fosse alguém que está com um nome chamado O Davis. E O Davis seria o usuário e o último login dele foi dia 5 de março de 91. E inclusive vai ter alguns logs de arquivos que seriam alguma parte de comando, uma parte de 1337, alguma coisa, algum comando específico feito às 7h30 da noite, e depois ele fez os logins naquela época também, e ele rodou como se fosse algum script, alguma coisa nesse sistema para acontecer em 1991. Ele entrou no sistema, rodou esse comando e talvez foi a última coisa que ele fez na vida. Pois a gente também tem um detalhe muito bem importante na parte que tem, sabe onde tem um corredor, que tem uns quadros e tem alguma coisa que a gente descobre ali. Dentro daquela parte existe como se fosse um quadro do tal do azul. E a gente descobre o ano daquele quadro, que é 1991. Então a gente sabe que de 80 a 91 aconteceram várias coisas. E um detalhe que tem ali já muito importante é que tem a máquina que muito provavelmente fez esses bichos surgirem. Talvez eles fossem de algum experimento ou talvez de alguma coisa que fez eles surgirem à vida para ficarem mais realistas e talvez ficarem mais, sabe, agradáveis e infantis, sabe, chamando a atenção das crianças, mas algo aconteceu de muito errado. Esse aparelho, além de ser muito estranho, cabe praticamente uma pessoa ali dentro. E aí talvez algumas pessoas possam ter sido usadas como experimentos nesse negócio muito doido. Quero lembrar para vocês também que como é Rainbow Friends, a gente vai enfrentar alguns bichos de cada cor e está faltando a cor amarela e a rosa. Nós não sabemos quem ainda vai representar essas cores. Então a gente vai
vai fazer uma coisa dos bichos, eu já vou falar deles pra vocês, mas só quero que vocês saibam que ali é como se fosse um mini museu de o que é, do que tá acontecendo nesse lugar. Nesse corredor também nós temos um cara chamado Trenton, muito provavelmente um cara importante, pode ter sido cientista ou pesquisador desse lugar e dessas coisas que estão aparecendo. E também a foto do fundador, Oswald Davis, que aí já sabe agora o nome completo e o que ele é na empresa. Então o dono da empresa, ele foi lá naquele computador e rodou algum comando, alguma coisa, para talvez parar o projeto, ou talvez para tentar sair daquele lugar, não sabemos ainda, mas sabemos que o dono do lugar, ele tentou fazer alguma coisa no computador principal para tentar, sei lá, parar as coisas ou soltar as coisas. Nós não sabemos disso ainda. Nesse mini museu também nós temos como se fosse a parte de dublagem. Então sabemos que esses bichos, né, ou as coisas que estão andando pelo lugar, eles não falam, eles não têm como falar, é alguém que estava dublando eles. Também tem a parte, sabe, de esboço, como se fosse o projeto de fazer esses designs originais dos personagens, que era realmente para um programa de TV de desenho animado. O nome do desenho era Rainbow Fun Time Friends, onde eles se apresentavam todos juntos, tinha dublagem, era coisa bem legal, mas isso era só no desenho. E agora parece que estão trazendo o desenho para a vida real. Bom, alguém já vai falar que parece meio bem de Link Machine das ideias, mas pode ser isso mesmo. Só que aconteceu algo um pouco diferente. Que nem eu falei para vocês, a data é realmente ali 1991 e é o primeiro amigo do Blue que a gente tá vendo ali, que é algo bem estranho. O Blue tá olhando um pouco meio suspeito pro tal novo amigo dele. Eu falo que deve ter dado alguma coisa bem errada porque nós vemos vários avisos para os funcionários daquele lugar. É tipo assim, cuidado que você chegar muito perto do azul, né, o azul babão, esses avisos vão simplesmente alertar que se você ficar muito perto dele, ele vai querer te comer, porque ele pode estar com fome. Então sempre tem que ter alguém para alimentá-lo, porque ele vai estar com fome toda hora. Talvez ele deve ter nascido com algum tipo de defeito. E isso vale até para os outros. Se você perceber, o verde tem uma boca enorme também, igual ao azul, e também o laranja também tem uma boca enorme. E aí depois nós vamos também conhecer o roxo, que ele vai aparecer na terceira noite. Vou falar com um pouco mais detalhes deles agora para vocês. Temos o azul, que ele vai aparecer logo na primeira noite, e o que você precisa fazer é tentar não ser visto por ele, pois se ele te ver, ele vai vir correndo atrás de você, e mesmo que você depois se esconda na caixa, ele vai atrás de você, você tem que desviar dele, sair correndo, para depois você se esconder na caixa, para você perder ele de vista. Se você se esconder imediatamente na caixa, ele pode te pegar. E aí depois você vai procurando os blocos ali durante a noite, vai tentando ajudar esse cara, né, do jeito meio esquisito, e esse cara depois ele te agradece, obrigado, mas eu preciso que você fique aqui, porque tem mais outras coisas para você fazer para mim. E aí então, você vai para a segunda noite, na segunda noite é liberado o verde. O verde ele não te vê, mas se você passar bem perto dele, talvez ele não te pegue, mas os braços como ficam se arrastando pelo chão e pelos lugares, possa ser que ele vá e esbarre em você, e aí ele venha e te pegue. Essa noite também a gente tem que alimentar eles. Lembra que eu falei pra vocês que tinha realmente aquele negócio de talvez eles estarem com muita fome? Talvez eles nasceram com esse defeito da fome. E aí eles acabaram tentando comer as outras pessoas ou os outros funcionários de algum jeito ali, sabe? Alguém deve ter soltado eles. Não sabemos se foi o fundador ou o fundador tentou prender eles e pode ter acontecido algo antes. O que nós sabemos é que esses bichos eles estão famintos e eles pegam para te comer. É basicamente isso que acontece. Tanto que a animação de morte, quando eles pegam, é justamente botando para dentro do buchinho deles. Nesta parte a gente tem que pegar como se fossem as rações para justamente alimentar eles e a gente poder continuar. Mas isso também desperta a fome de um outro bicho que é o laranja. Nisso nós vamos para a terceira noite, já que ele aparece bem no finalzinho da segunda. E ali nós temos que enfrentar o laranjão. Ele vem correndo para cima, dá para você se esconder com ele na caixa. E tipo, ele passar por você sem fazer nada. Mas se ele te ver, vai ser muito difícil de você se esconder, pois ele é muito rápido e ele vai automaticamente te abocanhar. Nisso a gente tá nessa noite com um detalhe um pouco tanto interessante. Nós temos que pegar alguns fusíveis para uma máquina que, se você perceber bem de perto dessa máquina, existem corpos de pessoas ali dentro. Ou seja, aquela teoria que eu falei para vocês de as pessoas estarem sendo utilizadas como experimentos ou como energia ou como carga, pode ser realmente de verdade. A pessoa tá ali dentro da máquina, talvez sendo usada de combustível ou talvez seja parte da máquina para acordar outros monstros
monstros ou para criar novos amigos do arco-íris. Como nós não vimos o amarelo e o rosa, pode ser que realmente venha acontecer alguma coisa. Amanhã eu trago mais o resto. Então falou, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações porque eu tô bem ruim. E falou!